Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo! Boa tarde! Gente, hoje eu trouxe aqui para vocês um cartaz. Vocês mamães, vocês professores aí, olha. Esse cartaz aqui é bem sugestivo, não é? Eu achei essa gravura, eu usei para fazer uma capa de um trabalho que eu desenvolvi há muito tempo atrás, há muitos anos, né? Quando eu estava estudando sobre matemática para crianças de educação infantil. E aí eu fui fazer a capa e achei esse desenho aqui num livro de 2º grau de matemática. Muito sugestivo, né? A professora, atrás dela um fantasminha, né? E a criança, né, meio desesperada. Olha bem, esse desenho aqui me marcou muito, porque era do meu livro de 2º grau. E assim como tem muitos anos, né, eu não lembro mais o nome do livro. Mas o que aconteceu? Quando eu fui desenvolver esse trabalho, a gente entrou em debate, que é o que eu vou falar com vocês hoje. Qual a relação da matemática para o seu aluno, para o seu filho, né? Qual a relação que ele tem com a matemática? Ele acha fácil, ele gosta, ele não gosta, ele tem medo? Porque eu lembro bem, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos. E eu era muito novinha, né? E eu pegava aquelas turminhas que antigamente falavam que era de repetência, que existia isso muito, né, nessa época. Aí essas turminhas, elas tinham muita dificuldade de aprender. E os recursos da época não eram os mesmos de hoje, né? Porque hoje a gente tem, assim, um leque de jogos que a gente pesquisa, que a gente tem condição de aprender e trabalhar na escola, né? Então, eu lembro direitinho que antigamente os alunos tinham uma relação mais ou menos assim, e nós professores também. A gente tinha que estudar, fazer com que eles fixassem, né, principalmente as adições, subtrações, multiplicação, divisão, e a gente tinha poucos recursos, a gente trabalhava na época o quê? Com palito, com tampinha, né? Eram os meios que a gente encontrava, né? Que a gente tinha condições de encontrar. Só que as crianças tinham que passar por um teste, o tal do teste que era o terror, né? O terror, que era o quê? A supervisora marcava o dia do teste dos fatos. Aí sofria tanto o aluno quanto o professor. Ainda bem que de lá para cá as coisas mudaram, né, gente? E hoje a gente tem condição melhor de trabalho. Então hoje eu trouxe para vocês aqui um material que eu uso muito com as minhas turminhas, né, da educação infantil. E a gente trabalha a ordem crescente com eles. Ah, mas a ordem crescente trabalha lá? Gente, a gente não vai exigir da criança, mas a gente já vai usar os nomes adequados, né? Gente, a gente vai falar que é ordem crescente, né? Eles vão descobrir com o passar do tempo que é ordem crescente mesmo. Por quê? Porque vai estar sempre aumentando uma quantidade. E é aquilo que eu falei para vocês, numeral tem que ser trabalhado junto com a quantidade correspondente. Então eu trouxe aqui. Eu vou trabalhar hoje só até 5, né? Então eu tenho, né, os círculos cortadinhos e eu vou pedir para a criança pegar. Vamos lá, André, vamos formar a ordem para a tia. Da onde que começa mesmo? Aí a gente pode usar o recurso de falar parlenda, né? A galinha do vizinho, o bataúba amarelinho. Eu não vou ficar repetindo porque eu já cantei ela na aula passada. Então, olha bem. Aí ele começa. Aí o que eu tenho que colocar, André? Aí ele vai e coloca uma bolinha. 2, muito bem, André. 1, 2. O que está acontecendo, gente? Aí algumas crianças vão falar, né, que está aumentando, né? Isso, então isso chama ordem crescente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muito bem. Depois do 3, gente, ó. 1, 2, 3, 4, tia. 4. Então vamos lá, ó.
1, 2, 3, 4. Olha, gente, o que está acontecendo? Está formando a ordem crescente. Ó, por que é crescente, gente? Ah, tia, porque está aumentando. Olha, ele mesmo começou do 1. Olha, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Qual que tem mais, gente? O 1 ou o 4? Ah, tia Consola, eu acho que é o 1. Isso mesmo, é o número 1, tem menos. E qual que tem mais? O 4. Tia Consola voou aqui, ó. O 1 é menor do que o 4. Qual que tem mais? O 4, né? Agora nós vamos com o numeral o que, hein, André? Numeral 5, tia Consola. Isso mesmo. Numeral 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, gente, que legal! Então, a gente começou na ordem crescente, começou do menor e foi aumentando até chegar no maior. Qual que é o maior aí dessa sequência? O maior é o 5, tia Consola. Isso mesmo. E qual que é o menor? O 1. E nessa atividade a gente pode trabalhar a questão do mais e do menos, né? Qual que tem mais, qual que tem menos. Aí a gente puxa, ó, e compara com eles. Qual que tem mais, gente? O 1 ou o 2? Qual que tem mais, gente? O 3 ou o 4? Só que para a criança chegar nesse nível de estabelecer, né, a correspondência, você já tem que ter trabalhado muito contagem com elas e associando numeral e quantidade. Numeral e quantidade, numeral e quantidade. Aí você vai fazer jogos de dados, né, com quantidades. Você vai fazer a contagem todo dia, né? E com esse material aqui também, a gente pode trabalhar de outra forma. Por exemplo, vou pegar aqui 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno barco. Canoa, né? Não é barco mesmo. Tô esquecendo a musiquinha. Tá fazendo falta aí pra escolinha. Então, olha bem, eu posso trabalhar aqui de outra forma. Eu coloco os cartões virados, né? E aí eu peço para eles escolherem um cartão e representar a quantidade. Aí eles vêm e viram, eu peço para eles virarem 2 cartões. Vira para mim, Juliana, 2 cartões. Aí ela escolhe. Ah, Juliana escolheu, que numeral é esse, Juliana? 1, tia Consola, muito bem. Aí a Juliana escolheu. Nossa, a Juliana escolheu qual que é esse, gente? 5, tia Consola. Representa para mim, então, a quantidade, Juliana. Aí ela vai representar, né? Ela vai usar a quantidade aqui, ó. 1. Muito bem, Juliana. E agora o 5? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Aí você já começa a trabalhar a questão de qual que é maior, qual que é menor, né? Qual que tem mais, qual que tem menos, né? Menos quantidade. Aí você já começa a inserir as perguntas. Ah, Juliana, qual que tem mais aí, o 5 ou o 1? Aí ela, se ela demonstrar dificuldade, você vai contar com ela, ó. Vamos contar o 1? Vamos contar o 5? 1, 2, 3, 4, 5.
Qual que tem mais, Juliana? O 5, muito bem. Então, o 5, ele é maior do que o 1. O 1 só tem uma bolinha. Muito bem. E assim sucessivamente. Se a criança escolher, aqui no caso, eu só coloquei até o 5, mas é bom você colocar até o 6, né? Números pares de cartões para você ter duplas para serem trabalhadas. Aí ela vai fazer a mesma coisa, vai corresponder, né? 4, 1, 2, 3, 4. Pode ser até outra criança, pode chamar até outra criança. 1, 2. Aí você vai trabalhar. Qual que é menor, que tem menos? O 4 ou o 2? Aí ela vai pensar, ela vai contar, né? Se ela tiver dificuldade, você vai contar com ela. Para as crianças que demonstram dificuldade na contagem, você vai fazer só a contagem e a correspondência. Agora, para aquelas que já estão evoluindo com relação a identificar qual que é o maior e qual que é o menor, você pode explorar com eles, né? Lembrando que cada criança tem o seu ritmo, né? Cada criança está no seu estado de desenvolvimento e a gente tem que respeitar. E essa sequência aqui, quando você está com uma turma que já domina até o 10, você pode fazer do 1 até o 10 e montar um gráfico na sala, coletivo. Eles montando o gráfico com você, você faz um cartaz e eles vão montar da ordem crescente do 1 até o 10. Aqui as minhas cartelas são até 10. Aí eu comprei uma mesa pra mim e veio esse material aqui que o rapaz ia jogar fora. Eu falei, nossa, não joga fora não, eu quero ficar com ele pra mim. Eles montaram a mesa e eu peguei isso aqui. Aí eu fui pedir para uma das minhas professoras lá da escola, que é uma artista e tanto, a tia Leila. Aí eu pedi para ela montar para mim. Aí ela montou com esse material, né, que é reciclável, né, que ia ser jogado fora. Montou um ábaco. Aí esse ábaco a gente pode trabalhar também de várias formas. A criança contando, né, e encaixando, se mistura. Aqui tá o 0, né, mas aqui não. O 0 você pode representar ele também. Aí ela vai, se mistura e ela vai encaixar. E ela conta. Eu vou colocar um palitinho, né? Aqui tá difícil para entrar. E ajuda até na coordenação motora. Vocês viram que eu tive dificuldade para colocar aqui, né? Aí ela vem e conta. 1, 2. Aí ela encaixa aqui no 2 também. Esse material, ele é muito interessante por isso. Que a criança vai contar, vai brincar, né? Vai contar e vai ordenando. 1, 2, 3. Que numeral é esse? 3, tia Consola. Então, 1, 2, 3, 4. 4, tia Consola. Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5. 5, tia Consola. Aí ela montou. Aí a gente vai falar com ela, né? Qual que é o menor? Qual que é o maior? Qual que tem mais? Qual que tem menos? Esse material aqui é um material muito bom. E aqui atrás, ó, a gente tem a possibilidade também de trabalhar as quantidades maiores. São esses palitos aqui, né? 6. Aí você vai encaixar, ó. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Então, é um material assim que foi feito específico lá para a escola. Porque eu achei esse pedaço de madeira e professor é assim, né? O professor gosta de pegar tudo que vê e que vê possibilidade de fazer alguma coisa e aproveitar, a gente aproveita. No mais, gente,
é a historinha que eu falei para vocês, né? Não deixar nunca o nosso aluno ter esse pavor aqui da matemática, que é, assim, uma situação que a gente tem que aprender a lidar mesmo. No mais, hoje eu trouxe para vocês isso e essa reflexão. Qual a relação que o seu aluno tem com a matemática? Essa relação, ela é construída, né? Se você não trabalhar o concreto com o seu aluno, eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo de vida que aconteceu comigo. Eu até os 18 anos, eu não sabia olhar horas. Por quê? Passou batido, né? Passou batido lá na minha família e passou batido na escola. Quando eu ganhei meu primeiro relógio, ele foi digital, daquele que aparecia as horas. Então eu não senti necessidade de aprender e aquilo foi passando. Quando eu fui para a escola trabalhar, eu tive que ensinar as horas para as crianças. Foi aí que eu aprendi. Porque eu tive que estudar como que se olhava as horas, né? Para saber os minutos e as horas exatas, para poder ensinar para os meus alunos, para poder os meus alunos aprenderem, e eu aprendi com eles. E por que isso? A matemática, para mim, na época, quando eu era criança, ela foi mais ou menos isso aqui, ó. Eu tinha medo, né? Eu tinha medo da matemática. Até hoje eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade na matemática. Por exemplo, até hoje eu tenho esse trauminha das horas. Eu sei olhar horas, né? Mas uma pessoa, eu tô andando na rua, a pessoa me pergunta de imediato quantas horas, eu já fico com aquela apreensão, mas eu já sei olhar, eu demoro um pouquinho para responder. Então, a matemática, ela tem que ser de forma lúdica para a criança, desde quando ela começa, experimentando, né? Ela tem que experimentar, a gente tem que experimentar com a criança situações do dia a dia. Ela acordou, vamos falar para ela que hora que ela acordou. Ela vai tomar café, você vai falar para ela o antes e o depois, o que ela tem, o que ela não tem que fazer, a rotina, né? Que data que é hoje, né? Na escola a gente tem o momento da rotina. Qual que é o momento da rotina? Os cartazes de rotina, né? Quem veio à aula hoje, da chamadinha, da data, do dia, como está o tempo, isso é tudo cotidiano, importante para mostrar a importância da matemática para a criança. E é isso que a gente tem que trabalhar. Eu tenho outro material aqui também, um material muito interessante, também é de material reciclado. Então a gente tem os copinhos, eu só vou mostrar hoje, não vou trabalhar, tá? Só para vocês terem ideias. Então os copinhos ficam e a gente tem um dadinho. Se não quiser ter o dadinho, pode fazer só a montagem da ordem crescente com eles mesmos. E tem as tampinhas, né? Aí eles vão fazer organizar contando, né? 1, 2, 3. Ele já tá até meio velhinho, que já tá até começando a rasgar, porque ele foi muito usado lá na escola. 4, 5. E aí a gente vai usar botões, né? Essa atividade tem que ser com auxílio mesmo do professor, porque os botões, dependendo do tamanho, né? Você tem que estar ali orientando a criança para ela não colocar na boca. Então, ela vai corresponder, né? Eu tenho aqui o copinho do número 1, eu vou colocar um botão. O copinho do número 2, eu vou colocar 2 botões. O copinho do número 3, 1, 2, 3. E assim sucessivamente. Então, depois é só fazer a contagem com eles. Gosto de usar muito esse recurso aqui, ó, uma reguinha para contar, né? E eles vão falando 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui também você pode trabalhar a noção de maior e de menor, né? Então, uma boa tarde para vocês e que hoje vocês reflitam, né? O que é para vocês a matemática? Que relação que você tem com a matemática?
O relógio da vovó, tic-tac, tic-tac. Lá na sala vive só tic-tac, tic-tac. E trabalha tanto assim, tic-tac, tic-tac. Tão cansado que dá dó, tic-tac, tic-tac. O relógio da vovó, tic-tac, tic-tac. Lá na sala vive só